Galera, eliminação vergonhosa em São Januário. É incrível como em uma semana a gente passou de um time que jogava bem, trocava bem a bola, criava várias chances de gol, para isso que a gente tem visto em campo desde o jogo contra o Flamengo. É vergonhoso. Bem-vindo ao nosso pós-jogo. Gente, até difícil hoje eu falar de um ponto positivo do jogo, de algum destaque do Vasco, não teve. Também como é difícil colocar a culpa em jogadores específicos durante o jogo regular. O jogo, normal. Durante o tempo normal. Porque o Vasco foi péssimo, não conseguiu criar. As poucas chances que teve, não foi bem, não soube executar também. É complicado. Esse time criava demais, vinha criando demais até a volta do Andrei Santos. Eu não queria citar isso aqui, também não quero colocar a culpa no Andrei, mas desde que ele voltou pro Vasco, ele não tem apresentado o futebol dele no ano passado. Pode ser por culpa do Barbieri, porque tá escalando ele de primeiro volante, o Barbieri é muito teimoso, pode ser. Porque a gente sabe que ano passado o Andrei se destacou como segundo volante, que a gente tinha como primeiro volante o Yuri Lara. É um motivo muito provável, e outra coisa que me preocupa foi ver o Barbieri dar uma entrevista falando que ele sacou, por mais que o Rodrigo vinha bem, ele deu a entender que ele não vai colocar o Rodrigo e o Andrei juntos. Ou seja, ou ele vai escalar o Rodrigo ou ele vai escalar o Andrei de primeiro volante. Cara, tá errado. Como eu falei, o Andrei se destacou ano passado como segundo volante no time. Se ele se destacou em outro lugar como primeiro, na base, não sei. Mas no profissional do Vasco ele vinha se destacando como segundo volante. Então é a posição correta a se escalar o Andrei. Ele poderia muito bem deixar o Rodrigo de primeiro, o Jair e o Andrei de segundo, ou o Jair e o Marlon, o Andrei e o Marlon. A opção não falta, mas tem que deixar o Rodrigo de primeiro volante. A gente precisa de um primeiro volante combativo. Tanto que se a gente analisar o jogo de ontem, o período que o Vasco foi menos pior do jogo foi no segundo tempo, após as substituições que demoraram demais para entrar Rodrigo, para entrar o Aureliano, que o Peck tava horrível. O Aureliano mostrou que pode ser um jogador interessante, claro que ainda é cedo para fazer uma análise positiva ou negativa dele, que a gente viu muito pouco do Aureliano por aqui. Eu venho falando há vários vídeos que eu gostaria de ver mais dele, porque o PEC tá difícil. Fora isso, é difícil a gente analisar atuações individuais, né? Tirando a zaga do Vasco aqui, foi segura, né? Tanto que a gente não levou gols. Poderia ter levado. Era um jogo que era pra gente ter ganhado pelo menos de um placar simples, né? Mas o Vasco se complicou. O ABC veio... Todo mundo sabia que o ABC ia vir com essa estratégia de defender e segurar jogo e tentar levar a partida pros pênaltis ou fazer um gol de contra-ataque. Todo mundo sabia que isso ia acontecer e o Vasco foi incapaz de reverter isso. É preocupante, mostra que sim, a gente ainda precisa de contratações, não porque o time titular é ruim, a gente já viu que o time titular pode render mais nessa temporada, mas o problema é que o Vasco não tem opção caso o time titular não renda. Você não tem aquele jogador que se olha pro banco, meu Deus, o cara vai entrar, vai destruir, vai mudar a partida. Não tem, e a gente precisa de bons reservas. Um bom elenco se constrói com bons reservas. Agora vamos falar dos pênaltis, né, que é o pior, já vamos direto para essa parte. É inadmissível o Barbieri colocar o Pedro Raul para bater o quinto pênalti. O cara foi bater o pênalti decisivo. Se tivesse feito, o Vasco teria passado, porque o ABC já tinha perdido um pênalti. E ele me bota o cara que errou todos os pênaltis esse ano. Cara, não dá pra entender. Só no Vasco esse tipo de coisa acontece. Só no Vasco. Beleza, o jogador tem que recuperar a moral. Ok, bota ele pra bater um pênalti em um jogo que o Vasco ganha de 1-0, 2-0 e o Vasco tem um pênalti. Compreensível, sabe? Que um jogo que o Vasco não dependa desse gol de pênalti. Compreensível você botar o cara pra que dê moral pra ele. Não é uma decisão por pênalti, você dependendo desse pênalti pra se classificar. Então, além, óbvio, os jogadores têm sua culpa, mas o maior culpado dessa eliminação é o Barbieri. Né? Ele que tinha que ter culhão e falar, Pedro, você não vai bater hoje... Você bate depois, se passar dos 5, né? Que querendo ou não, nas alternadas todo mundo pode acabar tendo que bater. Mas os 5 pênaltis não deveria bater o Raul, nenhum dos 5.
E a gente viu que o Puma bate bem pênalti. Quando tiver um pênalti em tempo regulamentar, a gente tem outros cobradores, né? O Léo bateu muito bem. As melhores cobranças de pênalti do Vasco foram do Puma e do Léo. Então a gente já dá pra ter uma ideia, né, de possíveis cobradores para pênalti em tempo regulamentar. Mas, né, é complicado. Aí o Barbieri me fala que, tá treinando bem. Porra, treino não é jogo. Não interessa se o cara tá treinando bem, perdeu 3 em jogo normal. Tá treinando bem, vou botar ele pra cobrar. Não é assim. Você não pode arriscar, né? Jogou a classificação fora. Jogou a classificação fora por causa disso. Pra tentar dar moral pro jogador, o que ele fez? Teve um efeito totalmente contrário. O Pedro Raul saiu xingado pela torcida. E pra recuperar a moral agora, só sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro e olha lá, né? Porque, como eu disse, a gente tem um jogo contra o Flamengo agora na semifinal, que pode, né, levar o time pra final do Carioca. O Vasco saiu atrás, né, com placar de 3-2. Tem que reverter esse placar. Uma vitória simples classifica o Vasco. Mas tá cada vez mais difícil a gente confiar nesse cenário, né? Ainda mais que o time vai chegar abalado agora contra o Flamengo. Pedro Raul provavelmente vai estar sem confiança nenhuma. É complicado. Dá muito pra gente botar na conta do Barbieri. E sinceramente eu tenho medo da escalação que ele vai levar pra campo domingo. Tenho medo dele querer insistir nessa trinca de volante com Andrei de primeiro volante, Jair e Marlon. Ou Jair e sei lá, qualquer outro. A gente sabe que o Rodrigo tem que começar. O Rodrigo dá muito mais segurança pra zaga. O time do Vasco sobe bastante. Os laterais sobem demais. O Vasco precisa desse primeiro volante que passa segurança, não é o caso do Andrei, não é a característica de jogo do Andrei, né? O Andrei é mais aquele cara de sair jogando, construir jogada, subir pro ataque, né? A gente viu isso até na seleção brasileira, né? Que ele fez 6 gols no Sul-Americano, foi eleito melhor jogador do campeonato. Então a gente sabe que ele pode render mais no Vasco, coisa que não tá acontecendo, obviamente por causa da escalação, né? De onde ele está sendo escalado. Não tá rendendo. É isso, galera. Vamos esperar até o próximo jogo. Eu realmente tenho medo do que vai vir. Como eu disse, era muito mais importante a gente passar do ABC do que do Flamengo, né? Porque Campeonato Carioca, beleza, é um título. Faz tempo que o Vasco não ganha título. Seria legal chegar na final. Seria legal ganhar. Óbvio que seria. Mas a Copa do Brasil era muito mais importante. Porque é um título, poderia ser um título a mais nacional. Da classificação para Libertadores. Dá um prêmio em dinheiro bem maior. Mas enfim, o Vasco deixou escapar essa classificação em casa de uma forma vexaminosa. Eu espero que daqui pra frente o Barbieri tenha mais cabeça. E outra coisa antes da gente ir que eu gostaria de voltar a falar. Claro que não dá pra culpá-lo por cobranças de pênalti, que o goleiro não tem obrigação nenhuma de pegar pênalti. Mas o Léo Jardim também foi muito mal nos pênaltis. Não dá pra gente analisar durante o jogo, porque só teve chute sem perigo no gol dele, defesas fáceis, né? Então não dá pra gente criticar ele na partida de hoje, mas nos pênaltis ele foi mal. O Barbieri, ele fez uma substituição, ele trocou e colocou o Miranda no lugar do Capasso pra bater pênalti, quando já tava acabando. Podia muito bem ter tirado o Léo Jardim e colocado o Ivan. Até agora eu não entendo o fato do Ivan ser banco do Léo Jardim. O único motivo, como eu falei no último vídeo, pode ser que o Ivan é emprestado e o Léo Jardim é um ativo do clube, mas isso não justifica. Não justifica. O jogador tem que ser titular por mérito. O Léo Jardim não tá tendo mérito, não tá jogando bem. O Ivan jogou bem nos jogos que ele foi titular. Não deu pra entender o porquê o Barbieri colocou ele no banco e deixou o Léo Jardim titular. Ivan tem que ser titular nesse time. É isso aí, galera. Até é complicado falar mais coisa, eu vou deixar pro próximo pós-jogo aí, depois do jogo contra o Flamengo. Vamos ver o que acontece. Espero que o Vasco melhore, né? E que essa classificação venha. Mas se não vier, pelo menos a gente veja algo melhor no próximo jogo. Saudações vascaínas.